Estamos aqui com mais um episódio Café com Fibra. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Grazi. Bem-vinda, doutora Grazi. É um prazer estar aqui contigo. Você tem uma história de grande superação, né? É uma pessoa que a gente admira muito, porque demonstra serenidade, inteligência e uma carreira muito importante, né? Então, gostaríamos de recebê-la aqui com muita honra. Bom, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Meu amigo Guilherme, minha amiga Ade, no meu estado natal, né? Eu sou paranaense de nascimento e é um grande prazer estar com pessoas que a reciprocidade em relação à admiração podem saber que é idêntica. Grandes empresários com uma empresa pujante no mercado, então é uma honra, um orgulho poder estar hoje aqui com vocês. É isso aí, Grazi. Bom, você é juíza federal, né? É uma mulher respeitada, né? Que a gente fica com muito orgulho de ver essas mulheres que são respeitadas, que têm uma profissão onde eleva a mulher, né? Então, eu queria que você contasse pra gente, Grazi, a menina lá, né? Antes de se tornar esse mulherão poderoso, quem que é a menina? Então, a menina Grazi tem uma história que começou com dificuldades, né? Com 6 anos, meus pais foram embora, saíram aqui do Paraná e foram para o Mato Grosso. E lá chegando, meu pai quebrou, né? Ele era médico veterinário aqui e lá, tentou empreender, quebrou. E aí de Cuiabá, que é a capital, nós fomos para o norte do Mato Grosso, né? Para imaginar cidade onde não tinha saneamento básico, uma cidade de garimpo. E aonde ele foi não tinha escola, onde eles foram morar numa agrovila e não tinha escola. Então eu fui morar com os tios que moravam na cidade, né? A cidade que não era nem uma cidade. E lá era muito pobre. Meu tio trabalhava numa farmácia e ele com a minha tia moravam numa casa. A gente fala de uma água, né? Não sei se aqui fala assim, de uma água. Meia água, não é Meia isso? água, exato, meia água. E era quarto e a cozinha. Então, assim, eu dormia no chão com eles ali para estudar, né? A casa era asseada, mas era precária. Então, acordar às vezes com uma barata em cima de mim. E eu lembro que o banheiro dessa farmácia ele era fora. Não tinha da casa, era fora. A gente, para sair, usar o banheiro, tinha que sair da casa e usar o banheiro da farmácia. E lá eu lembro que eu chorava. Todo dia, de saudade da minha mãe. Só que naquele momento, sabe, com 6 anos de idade, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que eu sabia que eu não queria aquilo. O que eu ia fazer, eu não sabia. Mas que aquilo ia ser pontual na minha vida. E desde então, né, senão a história fica muito comprida. E aí teve a Graziele adolescente, a gente se mudou, voltou para Cuiabá. E eu sempre pensei que era o estudo, era com o estudo que eu iria mudar o meu destino. Mudar aquela situação que eu não gostei e não queria mais. E aí a Graziele estudou, e aí a Graziele passou são várias fases, né? Mas o que Até mais te marcou nesse momento? Teve algum momento que você pensou em desistir? desistir não, Guilherme, não. Mas de fraquejar, de mudar. Porque uma situação dessas, muitas vezes, meu pai é uma pessoa muito violenta, sabe? Então, se você pensa em, às vezes, coisas mais fáceis, eu penso que eu poderia ter partido para um mundo de uma droga, de um álcool, de fugir de casa, né? E não, na verdade, eu sempre, assim, olhava no espelho e falava assim, para mim mesma, né, para a Graziele, eu vou ser diferente. Eu vou construir o meu destino diferente. Eu não quero essa vida para mim, De onde sabe? vinha essa força, Grazi? Eu acho que ela vem da gente, vem de ter passado a dificuldade, sabe? A gente muitas vezes acha que a dificuldade ela traz, eu não quero passar, eu não quero sentir dor, mas a dor, você sentir o ruim, ela te forja, sabe? Eu penso que pessoas fortes são criadas nas dificuldades. Então, aquela dificuldade, ter passado por aquele ponto, aquelas situações que eu não gostaria de estar, me levaram a olhar e falar: eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus filhos que vão vir.
eu não quero isso para o meu futuro, eu posso, eu acredito, eu sou uma pessoa competente, acreditar na gente, sabe? Sim. Então essa força acho que vem daí. E o que que você acha que mais te ajudou a chegar aqui onde você está hoje? Eu diria 4 palavras: o talento, a fé, a disciplina ou a persistência? A disciplina, em primeiro lugar, né? Claro que todos são importantes, mas assim, até se a gente fosse ranquear, né? Eu falo disciplina, fé, porque a fé vem depois? Não. Mas se você não tiver a disciplina até para ter fé, eu acho que é complicado. Então, vem a disciplina, vem a fé, vem a persistência e o talento é o último. Porque às vezes você tem muito talento, mas se você não tem a persistência, a força para continuar, para seguir ali, não adianta você ser a mais inteligente, você ser a mais dedicada, porque às vezes aqueles melhores alunos são as pessoas que muitas vezes não são aqui, são os mais próximos, a que conseguem maior prosperidade na vida. Porque às vezes tem todo o dom do conhecimento, mas não tem aquele dom da perseverança. E crescer numa carreira, né, tão importante, eu acredito que você tenha encontrado muitas dificuldades, muitas barreiras. Você lembra de alguma dificuldade assim que te marcou, que foi forte para você? Bom, eu vou começar até antes de eu ter passado para a magistratura, né? No concurso para a magistratura. Eu me casei, eu me formei muito jovem, né? Me formei com 21 anos de idade. E eu já fui dar aula, fui dar aula em faculdade já, eu dava aula no 4º ano. E aí eu me casei, né? E nisso eu advoguei, e aí eu me casei. E meu sonho era ser mãe. E então logo eu engravidei, mas eu queria ser magistrada, eu queria fazer concurso. E muitas vezes as pessoas acham que um filho pode atrapalhar. Ah, doutor, eu quero estudar, mas eu tenho filho, isso me atrapalha. Pelo contrário, para mim, eu tive a minha filha mais velha e ela, assim, eu amamentava ela às 4 horas da manhã e eu já ficava acordada para estudar. E eu olhava aquilo ali como um impulso. Não era um obstáculo, não era né, um ponto fraco. Pelo contrário, eu olhava para ela e falava assim: é por você que eu vou seguir e vou te dar uma vida diferente da minha. Então, isso me deu muita força. E aí depois, aí fui, né, passei, fui aprovada. Ela tinha 1 aninho de idade quando eu fui aprovada no concurso. E depois você passa por, mais que pareça engraçado, mas você está dentro ali de uma magistratura do trabalho, mas você passa por discriminação. Sim. Você passa por discriminação por ser mulher, por ser nova. Pra você ter uma ideia, eu tinha 26 para 27 anos quando eu fui magistrada, né? Quando eu passei no concurso. E eu tinha uma carinha de menina. Aí eu não precisava usar óculos. Eu comecei a usar um óculos para ver se eu passava mais autoridade, credibilidade. E assim, muitas vezes advogados homens tentaram se impor por eu ser mulher. Você acha que a mulher precisa provar mais que o homem para Ainda ser precisa, respeitado? Guilherme, ainda precisa. Precisa sim. Porque às vezes as pessoas olham para você, ela tem um rostinho bonito, o que será que ela fez para passar? Será que foi só o talento? A mulher bonita não é talentosa. A mulher não pode estar em cargo de poder. A gente mesmo, muitas vezes, quantas mulheres não se enxergam em cargo de poder? Acham que aquilo lá é uma coisa para um homem, ou é uma coisa para quem já nasceu rico, ou já veio de uma família rica. Não, gente, é para quem quiser. Eu falo, e não falo só da boca para fora, eu falo porque eu vivi isso. Sim. Então eu posso testemunhar essa situação. Mas passa, a discriminação é grande. As pessoas acham que você tem que ser anormal, né? Ou você tem que ter uma inteligência absurda, ou você tem que ter nascido numa família que te beneficiou de alguma forma. Então, e tem uma coisa que eu digo sempre, que as pessoas acham que ser bonita só tem vantagem. Ser bonita também tem. Tem Também tem desvantagem. desvantagem. As pessoas desconfiam da mulher que é bonita, né? Acham que às vezes ela não conseguiu chegar onde ela chegou pelo esforço, né? É verdade, é verdade. Olha, a pessoa que se cuida, tem uma boa aparência, fala, será que não pulou fase? Será como tá aqui? Eu já ouvi falar, nossa, entrar, às vezes, depois a pessoa fica mais chegada, nossa, doutora, a gente é acostumado a ver
é uma juíza mais velha, mais feia, de falar desse jeito. Mais Eu feia. falo, peraí, né? Mas quem disse que associa, né? Então, tudo isso, gente, tudo. E é verdade, a mulher, eu acredito num futuro onde isso não vai existir, mas isso não é mimimi, não é feminismo, é uma realidade. A mulher, ela tem que provar. Eu vi um vídeo esses dias onde retrata bem aquilo, né? A gente ainda tem uma carga além de tudo, né? A mulher e o homem começando a corrida, os dois sem ninguém. E aí começa a corrida e a mulher pega uma criança do lado, pega a criança do outro, a casa e tudo, aí ela tem a desvantagem. Então, ainda existe. E o preconceito, a discriminação ainda existe. Eu acredito que no magistrado ainda é um ambiente bem conservador, né? Então isso acaba se enaltecendo, essa questão da diferença entre homem e mulher, né? Muito, muito. E assim, você nota isso com a magistratura, e eu já notei situações dentro da sala de audiência que eu tive que intervir de advogado se aproveitando de uma advogada mais nova, mulher, por ela ser mulher, e ter que intervir. E comigo, eu já cheguei assim, a gente fazia itinerante, e um dia eu estava nessa sala, a gente entra, vai arrumando, né, eu e o servidor. E os dois, gente, a gente estava vestido da mesma forma, não tinha nada que dissesse ele quem era quem. E chegou um advogado, assim, ele passou, ele quase me empurrou e falou assim, começou a falar para ele, olha, eu queria falar com o senhor, doutor, excelência. Assim, ele não sabia quem era o juiz ali, mas ele entrou convicto, quase bateu em mim e foi, tipo, o juiz é o homem, não é ela. Aí ele falou, não, o juiz é ela, não sou eu, não. Então, assim, com coisas bobas, mas que refletem essa dificuldade que existe. E é incrível porque eu acho que talvez os homens não consigam entender o sentimento que a gente tem, né? Não. É um sentimento muito ruim, assim, é um sentimento de impotência, de, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Quando que isso vai deixar de acontecer? Né? Eu já passei muito por isso, inclusive dentro da empresa, que é uma empresa muito masculina, né? Mas é uma luta. É uma luta, e é verdade, a gente precisa provar mais. Você tem que provar mais com metas, cumprir às vezes mais metas, se ficar mais dura, sabe? Ficar mais dura, Você tem exatamente. que ficar mais dura, porque as pessoas já esperam de uma mulher, não que a gente perca, a gente tem muito, a nossa sensibilidade é um fator muito importante que diferencia, mas às vezes alguns homens, eles tentam usar a nossa sensibilidade para tentar reverter uma situação, para tentar modificar, comover, exatamente. Aí você se sente que você precisa ficar mais dura. Sim. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Chama atenção. Teve alguma, né, que você possa contar, alguma história engraçada, alguma situação que tenha acontecido, que você possa contar pra gente? Gente, tem várias, né? A gente faria uns 15 podcasts de várias histórias. São 19, afinal de contas, são 19 anos fazendo audiência. Mas eu tenho uma que foi bem no começo, e eu me lembro porque foi uma situação muito engraçada. E a gente estava numa audiência e entrou um senhor, foi chamado para ser testemunha. E eu imagino que para aquele senhor, ele se preparou para ir em uma audiência. Eu ia estar na frente do juiz. Era uma pessoa bem simples, bem magrinha, pequena. E eu imagino que ele deve ter emprestado um terno de uma pessoa que deveria ser 3 vezes maior que ele. Então, assim, o jeito que ele já estava vestido já chamou a atenção. Porque ele, sabe aqueles ternos? Quem é mais antigo lembra dos Trapalhões? Que tinha o Didi com aquele terno. Então, assim, ele já entrou, a mão não aparecia, então dava para ver. Bom, mas falei, gente, que legal, ele se preparou, né? Para vir aqui para a audiência. E aí, o compromisso. O que é compromissar a testemunha? Eu olho e falo, olha, o senhor tem que me dizer a verdade, sobre tudo que eu lhe perguntar, sob pena de cometer crime de falso testemunho. E eu terminei e ele levantou e fez assim, sim, senhora, excelência! Aí eu falei, eu não posso rir, judiação, né? Tadinho. E eu tentava, e os advogados também tentando, aí eu não consegui nem falar da licença. Eu saí da sala, porque eu ia cair na gargalhada. Aí eu saí, ia no corredor, aí eu começava a rir, eu ria. E aí eu ia entrar de novo, e vinha a crise de riso de novo, assim que eu fiquei assim,
uns 15 minutos dando risada. Até que eu consegui. Daí eu entrei, não falei nada, porque, sabe, respirei. Mas essa situação, eu me lembro até hoje. Porque eu falei, não posso rir na frente dele. Tadinho. Tadinho, né? Então, assim, ele prestou continência ali. Eu falei, nossa, é uma situação bem... Tem mais alguma história? Eu gostei eu gostei Ai, deixa eu pensar umas que a gente não possa, que não entre algumas... que não comprometa que não ninguém. comprometa ninguém, mas já tive por exemplo, caso de testemunha, chegar, sentar ali e a testemunha ela não pode ter amizade com a parte, né? E aí você está perguntando para a testemunha, conhece? Você vai qualificando a testemunha, onde que mora. E aí não estava nem eu falando, estava a secretária de audiência qualificando. Mas onde que o senhor mora? Aí a testemunha pegou e virou assim para o reclamante, né, para a parte, e falou, fulano, onde é que a gente mora mesmo? Ou seja, eu falei, vocês moram juntos? A gente mora junto, a gente já divide o apartamento há 1 ano. Eu falei, então o senhor não é amigo dele? Não, não sou amigo, não tem nada. Sabe, são situações que a gente tem que, às vezes, se controlar, né? É bom, né? Porque eu acho que deve ser um ambiente muito sério, né? Sim. Então, essas coisas devem dar deixar mais leve o ambiente, É verdade. né? É um ambiente muito formal, né? Um formalismo muito grande, né? Então, acho que deve ter muitas histórias também de bastidor, né? Sim, mas você sabe que eu defendo? Eu acho assim, a gente tem que... Eu defendo um equilíbrio. Uma das minhas, assim, eu tenho já dentro do Poder Judiciário já encabecei vários projetos. Um dele é da linguagem simples, de um sem juridiquês. Não que, porque agora a gente assim, tem uma confusão, né? Tem gente que acha que está podendo ir de chinelo para audiência, chamar o juiz de mano, de cara, né? Então, assim, é um equilíbrio. Mas já não faz mais sentido aquela formalidade que é uma formalidade que tinha o intuito de distanciar, sabe? Tipo assim, eu tô aqui em cima e vocês têm que me obedecer porque eu sou superior. E aí você é muito formal, você usa uma linguagem que ninguém entende. O juridiquês, né? Isso, o juridiquês para tentar levar uma autoridade. E eu defendo que a gente pode ter um equilíbrio, falar a língua de quem está ali ouvindo, gente, porque a gente sabe que as pessoas são simples. O juridiquês, nem pessoas que são de outra área, que têm faculdade, curso superior, mestrado, às vezes se eu falar um juridiquês, não vai entender. Quem dirá uma pessoa, um trabalhador, um empregador, que é muito simples. Então eu defendo que a gente tem que equilibrar, sabe? O Poder Judiciário ele não precisa ser aquele formalismo de distância. Tem que ter um formalismo, afinal de contas é um ato solene, é um local onde se decide, onde a justiça tenta ser praticada, mas não precisa também usar isso como uma forma de desmerecer ou diminuir as pessoas que precisam do Poder Judiciário. Sim, sim. O que você acha que não pode faltar na vida de um profissional? Na carreira dele, assim, os valores que te trouxeram até aqui, e que não pode faltar na vida de um profissional? Bom, a ética, em primeiro lugar, sempre ética. Não importa se você é um operador, se você é um gerente, se você é um presidente, se você é o CEO ou a pessoa do cargo mais inferior na empresa. A ética sempre em primeiro lugar. E segundo, respeito. Respeito às outras pessoas, porque todos nós que temos uma carreira, um trabalho, a gente não trabalha sozinho. A gente trabalha sempre com outras pessoas. E isso é importante, a gente ter um respeito com as outras pessoas que estão trabalhando com a gente. Então, até para você galgar a sua carreira, para você subir os seus degraus, independente se eu estou no poder público ou na iniciativa privada. Mas na iniciativa privada é maior ainda. Que você, gerando respeito, você engaja aquela pessoa e ela torna teu companheiro, ela se torna um parceiro, certo? E ela vai te respeitar não por medo, ela vai te respeitar por realmente se inspirar em você. Então, se você é um chefe, se você é um supervisor, o respeito começa. E se você tem um colega de trabalho, você precisa respeitar ele. Então, assim, todas as pessoas, para crescer na carreira, ela tem que ter ética, ela tem que ter esse respeito e o profissionalismo.
E eu acho que assim, aí para crescer, para eu, como pessoa, melhorar, aí a gente volta na questão de ter disciplina, força de vontade, responsabilidade. Gente, nada é de graça. Nada é de graça. A gente observa que até no mundo do empreendedorismo, você acha assim, a pessoa já tem uma empresa bilionária, ela está trabalhando lá todo dia. É. Não é verdade? Sim, O sim. que você acha que diferencia alguém mediano de alguém extraordinário na carreira? A dedicação. A dedicação. Não é, de novo, a gente esbarra, não é o conhecimento, sabe? Não é as quantas especialidades ele tem, mestrado, doutorado, não. É a dedicação. É como aquela pessoa enxerga e ela querer ser excelente. Ela querer ter esse perfil dela mesma, não se contentar com o medíocre. Ela querer ser excelência, ela buscar a excelência, porque aquilo faz parte do valor dela. Não porque ela quer se aparecer, não porque ela quer, ela querer. Ah, mas isso aí, a gente fica se exigindo perfeição. Não, não é perfeição. É eu dar o meu melhor no que eu escolhi. A gente tem escolha. Ninguém faz nada obrigado. Ninguém. Aqui no nosso canal, a gente tem várias histórias de pessoas, né? Porque eu digo que a gente fala que é um canal de telecom, mas é um canal de pessoas, é gente, né? E eu acho que é uma coisa que qualquer episódio que você assistir, você vai ver que as pessoas que crescem têm as mesmas características, né? E é muito interessante isso. E uma coisa que é muito importante é a entrega. A pessoa que quer crescer, ela precisa dar o melhor dela, ela precisa entregar mais do que é solicitado. E entregar mais não é virar escravo de ninguém, não é entregar mais na qualidade, na pontualidade, né, na dedicação. Sempre Exato. superar as expectativas, superar as né? Acho que expectativas, isso é importante. Exato. A dedicação é que leva a isso, né? É. Dedicação é buscar algo mais, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, será que eu tenho que puxar saco? Eu preciso ficar fazendo hora extra ou trabalhando. Não! É naquele teu período você se dedicar. E se precisar, é isso que eu falo, se precisar, saber que pontualmente o fato de você precisar trabalhar um dia 30 minutos, 40 minutos a mais não é uma coisa que vai te matar, a não ser que isso seja uma exploração, então, Sim. entende? Né? Mas aquilo ali vai te elevar. E saber que eu posso melhorar. Eu vejo que, infelizmente, a gente está se deparando com uma geração, e tem estudos falando sobre isso, eu não vou fazer porque meu pai se matou de trabalhar, e olha aí o que a gente não tem. Não, não é isso. A gente não está falando de se matar, de trabalhar em exploração. A gente está falando de dar o melhor, de dar o seu melhor. Eu vou fazer o meu mínimo. Então, isso não dá certo, gente. Isso não dá certo. A gente aqui está tangenciando um assunto que eu acho que eu gostaria de abordar, que é a questão da empresa, tá? Assim, na empresa, a gente vê que existe muitas vezes aquele funcionário que ele não quer assinar, ele acha que é besteira assinar documentação, assinar documento, ele reluta, por que a empresa toda hora está desconfiado de mim, está querendo que eu assine? Acha que é uma desconfiança, Acha que né, é uma por desconfiança. E a gente gostaria, inclusive, de ouvir, né, você que é uma juíza federal do trabalho, qual a importância disso, né? Porque isso acho que é um questionamento muito das pessoas aí, É uma né? curiosidade que as pessoas têm, né? Perguntam, né? Por que tem que ficar assinando tanto documento para a empresa? Eles estão desconfiados de mim? Então, eu vou falar direto aqui para todos esses que têm esse pensamento. Primeiro, é proteção para você. O documento, o que a empresa te traz para assinar, você obviamente vai conferir, vai ler, porque nem toda empresa ela é ética. Conheço aqui a Radiante, sei que são, mas tem empresas que podem querer passar a perna na pessoa, pode, mas o documento, a assinatura, a regularização é uma proteção para você mesmo, certo? Em várias situações. Então, não é uma questão de desconfiança. E todo contrato, a gente tem que entender o seguinte, que quando eu estou no emprego, é um contrato de trabalho. Contrato implica direitos e deveres. E a assinatura, a empresa, ela também é cobrada por apresentar essa documentação. Se ela muitas vezes não tem essa documentação, ela é multada, ela é penalizada. Então não se trata de uma desconfiança, ou não se trata de que ela está querendo te passar a perna no seu empregado. É simplesmente uma conformidade e que protege não é só a empresa,
protege o próprio empregado, o próprio colaborador. Então, não é, podem ter certeza que não é desconfiança, é simplesmente regularização. Sim. Até porque a gente tem uma lei trabalhista muito complexa no Brasil, né? E são várias as regras e a empresa precisa obedecer todas essas regras. Então, muitas vezes ela precisa do documento para provar que ela está cumprindo com a legislação, né? Exatamente. E é um respaldo para o próprio empregado. Agora, uma coisa, a gente precisa trazer responsabilidade. Eu tenho que ler, eu tenho que olhar, eu tenho que cuidar disso, do que eu estou assinando, mas não é de maneira nenhuma achar isso que é uma forma de desconfiança. É igual, por exemplo, eu vou usar o EPI. Eu vejo muito isso. Eu vou falar, vocês não me perguntaram, mas eu vou falar até porque é uma coisa muito importante para vocês. Eu vejo muito isso. Eu falo, às vezes, em palestra de segurança e saúde do trabalho. Eu tenho que usar esse EPI, é ruim, é apertado, é quente, esse capacete, essa empresa. Porque o técnico tem que ficar cuidando. Gente, a empresa tem a obrigação. Mas de quem é a vida? De quem é o dedo que se for cortado, ele vai embora? De quem é a vida que vai embora se você levar um choque, porque você não está usando a sua luva de proteção, etc, etc. Então, a gente tem que pensar isso. Não é o técnico que é chato, não é a empresa que é chata, que fica exigindo e fica me cobrando a colocação e a utilização. Não, é a sua vida em primeiro lugar. Porque a hora que você for, eu faço até uma brincadeira, né? A hora que você for, você ali é o homem da casa, é o provedor. Daqui a pouco vai estar acontecendo a situação que o pé de pano que vai estar usando a sua indenização que a sua ex-mulher vai receber, que a viúva vai receber. Mas é grave, que coisa séria. Mas isso toca, sabe? Isso toca. Até eu quero aproveitar o gancho e comentar assim, no nosso segmento de telecomunicações, a gente trabalha muito, o técnico trabalha na escada, no poste, né? E existe uma relutância muito grande, a gente sabe, dos técnicos em usar o kit linha de vida, tá? O kit linha de vida, o que que é? Ele amarra a escada no poste, ele faz uma amarração toda que dá uma segunda segurança, tá? Para que caso falhe o talabarte, que é o principal item que ele usa na escada, ele ainda tem a segunda chance, que é essas cordas todas que estão onde ele está amarrado. Isso dá um trabalho maior para subir na escada. Só que isso garante a vida dele, que mesmo que falhe o primeiro dispositivo, ainda tem o segundo, né? A gente tem que pensar o seguinte quando a questão é equipamento de segurança. É mais chato, incômodo muitas vezes, mas aquilo ali vai garantir a sua vida. E a gente tem mania, todo ser humano, de quanto mais a gente executa a mesma tarefa, a gente fica achando que a gente já está muito expert naquilo ali e que o que eu fazia quando eu comecei, eu não preciso mais porque eu já sou fera naquilo. É exatamente nesses momentos que acontece o acidente de trabalho. Né? E deixa eu contar, você falou de história engraçada, vou contar mais uma, então, ligada a exatamente essa questão que eu falei da pessoa às vezes morrer. Eu tive uma audiência onde tinha sido um acidente de trabalho, o funcionário tinha falecido há cerca de menos de um ano e já tinha entrado com uma ação e estava lá, e estava discutindo o valor, né? Tantos, vai pagar tanto, vai pagar tanto, vai pagar tanto, e aí chegou num valor e a viúva falou, tá, mas eu preciso ir ali fora. Daí eu falei, mas a senhora vai fazer o que ali fora? Não, eu vou conversar com o meu namorado para saber se ele aceita. Então, assim, nem esfriou o defunto no caixão. Então, gente, assim, credo, que horror, doutor, tá falando que é minha mulher? Não, não tô falando para doer. Só a gente tem que achar a dor para a gente olhar. Então, se você não está pensando na sua vida, que que deveria ser o primeiro, né? Pense nisso, nessa consequência, em tudo, que você vai gostar, você vai perder, vai ficar paraplégico, é sua. A empresa, ela vai ter ali um prejuízo, ela pode ter que pagar, às vezes, uma indenização que não é nada milionário, você não vai ficar rico pro resto da vida, entendeu? Mas é a sua vida, é o seu órgão, é o seu pé, é o seu dedo, é o seu corpo. Ele que é o principal. Eu acho que não deveria ter sabe, eu fico pensando, de ter que tanto esse cuidado por parte da empresa de algo que vai fazer mal para a própria pessoa. E a pessoa relutar, né? Eu me recordo que na Radiante, inclusive, na época que foi implantada a linha de vida,
foi um custo muito alto para a empresa, porque não é um equipamento barato. E a gente tinha passado por uma situação de um acidente na época, né? E não foi uma coisa que o cliente exigiu nada, foi uma coisa que a gente decidiu, e assim, não, nós vamos comprar amanhã e todo mundo vai usar. Isso é algo mais, né, para não acontecer mais. Centenas de milhares de reais. Foi investido. muito dinheiro na época para poder, né, para oferecer para todo mundo. E a gente passou muito tempo lutando para as pessoas utilizarem. As pessoas reclamavam, se negavam, e para implantar isso de fato na empresa não foi fácil. É uma conscientização que não deveria ter. É. Porque é a vida, é o nosso próprio bem-estar e a pessoa ainda reluta, sabe? Então, assim, os acidentes acontecem por isso, acontecem quando você, geralmente você sai da regra, você sabe o que é para fazer, você quer dar uma de MacGyver, por exemplo, né? Fazer uma gambiarra, né? Porque em vez de eu sair, fazer aquele procedimento que é mais demorado, eu vou fazer o mais rápido. Já sou fera aqui, né, nisso aqui, eu já sei, é a hora que o acidente acontece. É, onde mora o perigo. São nesses momentos. A maioria dos acidentes que acontecem são com pessoas que têm bastante experiência. Raramente acontece com alguém inexperiente. Sim, o inexperiente ele ainda tem aquele medo. Tem a preocupação. Mas a gente tem que pensar, gente, não é o acidente para acontecer, ele é exatamente quando a gente está seguro demais. Eu dirijo muito estrada. Eu comecei a dirigir tanto que eu estava assim, da hora que eu estava vendo, estava andando a 170. Eu falei, gente, se passar uma cutia aqui na minha frente, eu vou morrer. Entende? Mas eu estava me sentindo tão Ayrton Senna. Nossa, eu já tô... Aí eu falei, olha, eu dou palestra sobre isso e olha o que eu estou fazendo. Né? Então, são esses cuidados. É se policiar, né? Todo mundo erra, todo mundo... E lembrar que não é chatice da empresa, não é chatice e implicância do técnico, não é. É proteção. Não é só porque a empresa não quer me pagar, não, gente. Isso é o de menos, certo? É a vida, é o seu órgão, o seu membro que pode ir embora para sempre. Mas aí aqui nós estamos falando, né, de voltar para casa, de família, e você é casada, né, tem 3 filhas lindas. Como é que foi isso para você? 3 filhas, gêmeas ainda, né? Como é que foi isso? Olha, não foi fácil, né? No começo, como eu falei, quando eu estudava para magistratura, minha mais velha estava com 1 ano de idade. Então, quando eu passei, ela tinha 1 aninho. Então, eu já estava estudando. E aí eu tinha essa minha filha que estava com 2 anos e meio e eu engravidei, estava numa cidadezinha próxima e eu engravidei. E para nossa surpresa eram gêmeas. E então assim foi outro período muito prazeroso, lógico, filhos são bênçãos na nossa vida, mas não foi fácil, sabe? Porque além do aumento do trabalho, aí você tem aquele acúmulo, né? Você tem aquele acúmulo de mãe profissional, porque na época ainda, hoje a licença é de 6 meses, né? Na minha época era de 4 só. Não interessa que você tivesse tido 2 de uma vez, não devia dobrar, né? Mas aí, então, assim, foi muito difícil. E eu sofri preconceito dentro do próprio tribunal, por mulher. Eu tive colega de trabalho de falar, eu era substituta na época, né? Da colega, e eu falo mesmo, não vou falar nome, mas aconteceu. Da colega dizer assim, olha, Graziele, e escolhia o substituto, né? Eu não vou te escolher, porque igual a mim, você é mulher, tem filhas pequenas, e eu sei que filho pequeno dá atestado, e aí você não vai poder se dedicar. Então, assim, você vê até isso, né? Então, assim, uma coisa que é boa, e você sofre discriminação dentro do próprio tribunal. Que onde não deveria ter. Então, para vocês verem que existe em todo lugar. Mas a maternidade, eu sou uma mulher super realizada, né? Eu tenho 3 filhas, eu falo que eu contribuí para a continuidade da Terra, né? Da vida, da raça humana. 3 e ainda 3 mulheres, né? Que são reprodutoras, e as minhas filhas hoje são meus maiores tesouros. A mais velha fazendo direito. Que legal. Tá cursando direito, e eu acho que as gêmeas fizeram o Enem agora e parece que vão pro direito também. Imagine, mais 3 juízas na família. 3, né? Não, juiz eu falo para elas não serem, não. Não? Pode fazer outro concurso, mas não para juiz, não. Juiz é uma carga, às vezes, pesada, sabe? Acham que a gente não é gente... Que é forte sempre. Isso, forte sempre, que não pode ser mais contraído, brincar, vem um peso, sabe? Imagino. Eu imagino. E quando eu te perguntei, eu digo muito pela questão assim, né? Não é porque o teu cargo é um cargo muito respeitado, né?
que para você foi diferente. Toda mulher, quando tem filho pequeno, é difícil, né? E gêmeos, então, né? E as tuas ainda tem uma diferença bem pequena de idade, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio, imagina, você tinha um bebê, uma bebê E aí de vem repente mais duas. duas, né? Então, realmente é difícil para qualquer mulher, independente da profissão. Mas eu sei que você sempre viajou muito também, né? Sim. Eu fazia muito itinerante na época, né? Como juiz substituta. Hoje eu viajo porque eu sou titular em outra cidade. Mas como substituto você viaja mais. Sim. E é meio sem rotina. E aí eu lembro das minhas pequenas, né? As gêmeas, até a mais velha, mas eu lembro mais das gêmeas. Eu indo para uma itinerante, ficava a semana inteira. Elas subiam em cima da mala e deitavam assim, falando, não vai, mamãe. Ai, meu Deus. Aí cortava meu coração. Mas aí a gente, mulher, é boba, né? Porque aí é assim, aí eu tinha, além disso, cortava meu coração, mas eu pensava, aí eu indo pensar, meu Deus, mas vai ser uma semana que eu vou conseguir dormir. Porque com criança pequena eu não dormia. Aí eu sentia remorso Imagino. de pensar isso. Eu falava, meu Deus, que mãe eu sou. Porque no fundo eu tô gostando que eu vou dormir. Mas eu pensava assim, vai ser uma semana eu vou dormir. Dormindo. É um conflito, Não né? é? Um conflito gigantesco, Acho que né? só mulher entende o que a gente tá falando, porque a gente fica, e a bobeira, né? Hoje eu vejo que elas admiram. Sabe, eu sempre tive medo delas acharem que eu fui ausente, porque você, claro, se eu não trabalhasse, eu estaria mais presente, mas eu vejo, espero que essa visão seja certa, eu percebo que elas se orgulham, eu acho que elas Com certeza. querem copiar o exemplo e também serem mulheres de garra. Sim. Ser juiz federal é um dos sonhos de muita gente, é uma das profissões Não mais só, cobiçadas. não só de mulheres, de homens, né? É uma das profissões mais cobiçadas, né? De muita Sim, gente. mulheres e homens, e todos, É. né? É uma das profissões mais cobiçadas, né? O que você diria de mensagem para quem está buscando, está começando hoje com a carreira, mas está sonhando alto? O que você diria como uma mensagem para essa pessoa? Bom, eu diria primeiro que você precisa sempre acreditar no seu sonho, mas antes de você ter o seu sonho, é sempre importante você entender conhecer o que você quer, certo? Então, se eu vou colocar o meu sonho, não é porque eu acho que é bonito, porque eu acho que é status, porque eu acho que ganha muito bem, porque na verdade, gente, depois tudo se acostuma. Então, primeiro eu tenho que saber, eu tenho vocação, eu tenho aquilo ali é o que eu realmente quero fazer e que eu vou fazer bem feito pela minha vida toda ou talvez por parte dela. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, você vai traçar os seus objetivos, mas não adianta só falar assim, eu quero ser juiz, eu quero ser procurador, eu quero ser isso. E se você não tiver metas, você não tiver o seu plano para chegar naquele seu objetivo. Então, você vai se dedicar, você vai perder horas de muitas vezes de lazer, certo? E você vai focar, mas é possível para quem quiser. Eu defendo, a gente estava até conversando antes sobre isso, que você pode ser o que você quiser. Só que vai dar trabalho. Eu quero correr uma maratona. Você consegue? Consegue, só que você tem que treinar. Você vai ter que se dedicar. E isso vale para tudo na vida. Eu quero ser um juiz, eu vou ter que fazer isso. E lembrar que, como eu estava falando, não desmerecendo, até isso é importante, porque eu não olhei isso. Eu tinha uma vocação, eu queria, eu gostava, mas assim, o cargo de juiz te traz, as pessoas imaginam que você não é uma pessoa, não é um ser humano como outro qualquer. Então você é julgado pela sua roupa. Eu já tive, assim, tô numa festa, nossa, doutor, tá de barriga de fora. Eu falo, mas o quê? Eu tô fazendo audiência aqui ou eu tô numa festa, sabe? Então até isso você precisa pensar, porque outras carreiras não têm esse olhar, porque parece que o juiz, a gente precisa ter ética, você não pode se corromper, você tem que ter uma atitude de exemplo. Mas às vezes eu acho que é um peso exagerado, uma cobrança que vai além, sai da pessoa do juiz e já vai para a vida particular. Mas é isso, olhar tudo. Olhar tudo não, é isso que eu quero. Então, eu vou me dedicar. É o que eu falo para as minhas filhas, sabe? Acreditar nelas sempre. Acreditar que você pode, esse já é o primeiro passo. E óbvio que não vem de milagre, não existe milagre. É acreditar, traçar o plano, seguir o plano e aí chegar no seu objetivo. É verdade, eu digo sempre que quando você quer algo, você tem que aumentar o esforço, né? Ou diminuir o sonho. Exato. Das duas, uma. Mas, Grazi, eu ficaria com você aqui horas, Eu também. conversando, Ficaríamos né? conversando por horas, com certeza. Porque é muitas muito histórias. bom, e é muito bom conversar com você.
É claro que, né, você ser juíza é importante, né, mas pela pessoa que você é. Apesar de ser uma juíza, você é uma pessoa doce, você é uma pessoa amorosa, que quer ajudar as pessoas, que é muito sincera, que fala, né, quando a gente pergunta alguma coisa, é isso aí, né, fala, e eu acho que você é uma mulher especial, assim, uma mulher que faz diferença para a sociedade, e eu quero te dar os parabéns pela mulher, pela mãe, pela profissional que você é. E dizer que você está sempre convidada para voltar aqui, né, mas Muito para contar obrigado, mais doutora histórias para Grazi, gente. por compartilhar aqui sua história extraordinária com a gente aqui. Ficamos muito honrados com a sua visita. Eu que agradeço, posso dizer que foi um prazer também. Tudo que vocês falaram, eu não mereço metade, Ah, tá? Mas eu que digo que a honra é minha de estar aqui com pessoas tão especiais, que eu falei, além de grandes empresários, pessoas que inspiram. Eu falei para a Adi que ela vai ser minha mentora, que é cabeça, sabe, de crescimento, são pessoas de bom coração. A gente percebe isso, né, de um carinho, e é por isso que estão onde estão. Então, parabéns, parabéns por tudo que eu conheci, parabéns pelo trabalho de vocês, e obrigada, e eu venho. Bom, quantas vezes foi convidado? ai, que bom. Maravilha, Então vamos muito bem. fazer um próximo. Isso aí, gente. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E continue com a gente nos próximos episódios.